Olá, alunos da Escola de Aderlândia, com muita satisfação que nós iniciamos mais um ano letivo. Iniciamos de forma remota, mas ainda assim com todo empenho e com toda dedicação. Essa é uma aula dedicada aos alunos do segundo ano do ensino médio, tanto da tarde quanto da noite. É uma aula produzida por mim, professor Rosemildo Lima, professor do segundo ano da tarde, e pelo professor Orlando, professor dos segundos anos da noite. Então, é uma aula que nós vamos rever um pouco dos conceitos do primeiro ano, tá certo? E a gente vai iniciar trabalhando um pouco as questões que envolvem o clima. Vamos à aula. Bom, a primeira distinção importante que a gente precisa fazer é a distinção, é diferenciar tempo de clima. O que é o tempo? O tempo é o estado momentâneo da atmosfera. Por exemplo, nesse momento que eu estou gravando essa aula para vocês, o tempo está chuvoso, né? Amanheceu chuvoso aqui em Ananindeua, né? Mas esse tempo ele pode mudar, ele pode sofrer alterações ao longo do dia. Então, isso faz com que a gente chegue à seguinte conclusão: o tempo ele é um estado momentâneo da atmosfera. Ele muda ao longo das horas e ao longo do dia. Como vocês podem ver aqui, a gravura ele mostra a criança aqui toda encapuçada com guarda-chuva, né? E aqui já no momento de sol em que o guarda-chuva perdeu um pouco da sua razão de estar com o menino, né? E aí ele diz: então, depois de um temporal de 3 minutos, ele ficou trajado de forma ridícula pelo resto do dia. Por quê? Porque o tempo ele é momentâneo. O tempo atmosférico são as circunstâncias momentâneas daquela situação. Né? Pode estar chovendo, pode estar fazendo sol, pode estar ventando ou não. Já o clima é o comportamento do tempo ao longo de determinado período, ao longo de um período muito grande. Por exemplo, eu digo que o clima daqui de Ananindeua é um clima equatorial. Se eu sair de Ananindeua, passar 10 anos e voltar, ainda assim o clima será equatorial, que é esse clima quente e muito úmido, né, que nós, paraenses, conhecemos bem, tá certo? Então essa é a diferença. Enquanto o tempo ele é momentâneo, o clima ele é mais constante, tá certo? Vamos avançar. Vocês já devem ter percebido que em alguns lugares os climas são bem diferenciados. Alguns lugares é muito quente, como a nossa região, outros lugares a temperatura esfria bastante, em outros lugares existe até a possibilidade de neve. Ou seja, o clima de cada lugar depende de onde esse lugar está localizado e depende de alguns fatores, né, que influenciam diretamente no clima. Quais são esses fatores? A latitude, a altitude, as massas de ar, continentalidade, maritimidade, correntes marítimas, vegetação, o relevo e a urbanização. A combinação de um ou mais desses fatores que influenciam no clima dão características particulares ao clima de um determinado lugar. Tá? Aqui vocês podem ver uma fotografia do mesmo lugar em diferentes momentos do ano. Na primavera, no verão, no outono e no inverno. Só que essa característica de mudança de temperatura e mudança nas paisagens, ela é típica de algumas regiões. Né? Aqui na nossa região nós não temos, por exemplo, a possibilidade de precipitação de neve, porque o nosso clima não permite que isso aconteça. Tá certo? Então o clima ele varia de lugar para lugar e ele depende da combinação desses fatores, que nós vamos ver o que é que significa cada um deles agora. Latitude e altitude. O que é a latitude? A latitude é a temperatura média, ela tende a ser maior quanto mais próximo do Equador e menor quanto mais próximo dos polos. Então isso é a latitude. Se eu estiver próximo à linha do Equador, que vocês estão vendo aqui, eu estou numa baixa latitude. Nessa região vermelha aqui, próxima à linha do Equador, o clima ele é mais quente. À medida que eu saio das proximidades da linha do Equador e vou em direção aos polos, por exemplo, nos polos a gente sabe que os polos são congelados, então as temperaturas são mais frias. Então, isso é a latitude. Quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente. Quanto mais próximo dos polos, mais frios. E aí eu tenho essas zonas. Zona tropical, zona quente. Zona polar,
zona fria, zona polar norte, e zona polar sul também zona fria. E entre a zona quente e a zona fria eu tenho as zonas temperadas, que é exatamente aqui que acontece o fenômeno das 4 estações do ano, tá certo? E a altitude, outro fator que influencia no clima. Se eu estiver numa região no nível do mar, a tendência é ser mais quente. Se eu estiver numa região de maior elevação, a tendência é a temperatura ser mais fria. Então, quanto mais eu subo, menor será a minha temperatura. Isso é o efeito da altitude. Isso explica por que as grandes cadeias de montanha estão sempre cobertas de neve, por conta do frio da altitude. Então, quanto mais alto eu estiver, mais frio fica. Um outro fator que influencia direto no clima são as massas de ar. O que são as massas de ar? As massas de ar nada mais são do que o ar em movimento, né? São grandes volumes de ar com características homogêneas. Por exemplo, se eu estiver numa região fria, o ar vai ser frio. Se o vento soprar esse ar frio para uma outra região, ele vai levar essa característica fria para outra região. Isso são massas de ar. Se eu estou numa região quente, né, o ar vai estar mais quente, né? O movimento do ar vai levar esse ar quente para outras regiões, deixando essas regiões mais quentes por onde esse ar quente passa, tá certo? Então, massas de ar nada mais são do que o ar em movimento. Se for um ar quente, ele vai levar essa característica quente para o lugar para onde ele está se deslocando. Se for frio, ele vai levar essa característica fria para o lugar que ele está se deslocando. Um outro elemento que influencia no clima são as correntes marítimas, né? Vocês sabem que os oceanos eles se movimentam, tá certo? Então, por exemplo, as águas dos oceanos próximos aos polos são águas mais frias. As águas dos oceanos próximas à linha do Equador são águas mais quentes, né? Exatamente por conta dessa diferenciação, né? Os polos eles permanecem congelados, então a água ao seu redor ela é mais fria. Próxima à linha do Equador, a temperatura é maior, então a água que está nessa parte do oceano é mais quente. Então, o que acontece? A água fria ela se desloca, assim como a água quente se desloca. Então, por onde a água fria passa, ela contribui para alterar o clima daquele lugar. A mesma coisa a água quente que se desloca dos oceanos. Por onde ela passa, ela contribui para alterar o clima. Tá certo? Então, isso são as correntes marítimas. Elas influenciam diretamente no clima do lugar. Por onde passa a água quente, a tendência é o clima ficar mais úmido. Por onde passa a água fria, a tendência é o clima ficar mais seco. Outro fenômeno é o fenômeno da maritimidade, da continentalidade e da vegetação. O que é a maritimidade? É a influência do mar. Se eu estiver próximo ao mar, né, a característica do clima daquele lugar vai ser bem diferente. Porque próximo ao mar, o que é que vai acontecer? Eu vou ter maior umidade. E o que é a umidade? A quantidade de água que está na atmosfera. Se eu estou próximo ao mar, o mar vai provocar muita evaporação. Nessa evaporação vai haver formação de nuvens e vai deixar o clima mais úmido. Então isso é o que a gente chama de fenômeno da maritimidade. Quanto mais próximo do mar eu estiver, maior será a umidade relativa do ar, ou seja, maior a quantidade de vapor d'água na atmosfera. O outro é a continentalidade, é o oposto da maritimidade. Enquanto na maritimidade eu estou próximo do mar, a continentalidade ela acontece nas regiões afastadas do mar ou afastadas de grandes corpos de água, tá certo? A continentalidade ela contribui para deixar o clima mais seco, com menos vapor d'água por estar afastado de grandes porções de água, tá certo? Então aqui nós temos no interior do continente, né, eu tenho o fenômeno da continentalidade. Próximo ao litoral, eu tenho o fenômeno da maritimidade, ok? E um outro elemento que influencia direto no clima é a vegetação, né? Isso a gente sente na pele. Se você estiver num dia de sol, numa região urbana, sem nenhuma vegetação, você sente muito mais, vamos dizer assim, o calor. Se você está numa região com muitas árvores, você sente que o clima ele fica mais ameno, a temperatura fica mais amena. Então, a vegetação ela contribui para regular o clima, tá certo?
Os diferentes tipos de cobertura vegetal apresentam grande variação de densidade, o que influencia diretamente na absorção e radiação de calor, além da umidade do ar. Então, a vegetação ela absorve muito calor e libera muito vapor d'água na atmosfera, deixando o clima com menos calor, deixando a temperatura mais amena e mais úmida também, deixando o clima mais úmido. Daí a influência da vegetação no clima. Outra coisa que está diretamente ligada ao clima são os atributos do clima. Eu tenho os fatores que influenciam no clima, que são aqueles que a gente falou agora há pouco, e eu tenho os atributos do clima. Os atributos eles estão presentes em todos os climas. Todos os climas do mundo é possível verificar a temperatura, a umidade e a pressão. E o que é a temperatura? A temperatura nada mais é do que a intensidade de calor existente na atmosfera. Tá certo? Eu posso verificar a temperatura do ar. Se está muito quente, se está mais frio, né? Quantos graus. Então, a temperatura você pode medir de qualquer clima do mundo, você pode obter a temperatura. A umidade o que é? A umidade nada mais é do que a quantidade de vapor d'água que está na atmosfera. Quando eu olho o céu coberto de nuvens, eu tenho certeza que tem muita umidade na atmosfera, porque nuvem nada mais é do que vapor d'água, né? Água no seu estado gasoso, água que evaporou. Então, forma-se nuvens. Então, a umidade do ar nada mais é do que a quantidade de vapor d'água que está presente na atmosfera. Tá certo? Aqui nós temos, por exemplo, a temperatura de Ananindeua, 29 graus, né? 4% de chuva, umidade relativa a 68%, isso quer dizer que a atmosfera está com 68% de água, de vapor d'água, tá certo? E a velocidade do vento, tá ok? Vamos adiante. O que é a pressão atmosférica? A pressão atmosférica é a medida de força exercida pelo peso da coluna de ar contra uma área da superfície terrestre. Ou seja, o ar tem peso. O ar frio, ele é mais pesado, ele tende a descer. O ar quente é mais leve, ele tende a subir. Isso explica por que os balões sobem, né? E por que tem aquela tocha embaixo do balão. É justamente para aquecer o ar do interior do balão, deixando ele mais leve, e com isso o balão vai subir, né? Quando você abre a sua geladeira, você vê aquele vapor descendo. É o ar frio. Por que ele não sobe? Ele desce. Ele desce porque o ar frio é mais pesado. Então, numa região de alta pressão, né? Alta pressão é o quê? O ar é frio. Então, o vento sempre vai soprar das regiões de alta pressão para regiões de baixa pressão. Regiões de alta pressão são conhecidas como anticiclonais. Regiões de baixa pressão são conhecidas como ciclonais. Tá certo? Então, essa é a direção do vento, sempre da região de alta para baixa pressão. Esses são os atributos do clima. E aí, a gente pode distinguir 3 tipos de chuvas, tá? Ainda referentes às questões climáticas. A chuva frontal, a chuva de relevo ou orográfica e a chuva de convecção ou de verão. O que é a chuva frontal? É essa aqui, quando eu tenho o choque de duas massas de ar. Lembra das massas de ar? Elas se deslocam, elas podem ser quentes, elas podem ser frias. Quando eu tenho o choque de duas massas de ar, o ar frio é mais pesado, desce, e o ar quente sobe. Elas se chocam, provocando fortes chuvas. Esse fenômeno acontece muito no sul e no sudeste do Brasil, tá certo? Chuva de relevo ou chuva orográfica. O que é a chuva de relevo ou chuva orográfica? É a chuva que acontece em regiões de elevada altitude. O vento sopra, traz umidade do mar, né? Esse vento ele encontra uma barreira natural, que pode ser uma montanha, pode ser um morro, né? Então, o que é que acontece? Esse ar vai subir, só que ele vai perdendo força à medida que ele sobe. Então, chove do lado aqui do morro, da montanha, e quando esse ar passa, ele já está sem muita umidade. Repare que do outro lado é mais seco. Então, eu vou ter um lado mais úmido, um lado mais seco. Isso é o que a gente chama de chuva orográfica ou chuva de relevo, tá certo? Que ela é provocada pela subida do ar quando encontra uma barreira natural, no caso o relevo. E eu tenho a chuva de convecção. Essa é uma chuva típica aqui da nossa região.
né? O que é a chuva de convecção? Durante o dia muito quente, né? Então a superfície absorve esse calor, a água absorve esse calor e começa a evaporar. A água dos rios, a vegetação começa a evapotranspirar e começa a liberar uma grande quantidade de vapor d'água na atmosfera. Com o passar do tempo vai haver formação de grandes nuvens. A consequência disso, quando as nuvens chegam no seu ponto de saturação, cai aquela chuva torrencial. Geralmente é uma chuva rápida, como essas que acontecem aqui na nossa região. Isso explica por que, em parte, chove muito na nossa região no período da tarde. Por quê? Porque durante o dia, durante a manhã, muito calor, né? As águas vão evaporando, a vegetação vai evapotranspirando e vai havendo formações de nuvens. Né? Quando as nuvens estão saturadas, despenca aquele temporal popularmente conhecido aqui na nossa região como toró. Tá certo? Vamos adiante. E aí, eu tenho os macroclimas, alguns climas espalhados pelo mundo. Os principais são climas equatoriais, próximos aqui à linha do Equador, como vocês podem ver. Clima mediterrâneo, né, em regiões próximas ao mar. Clima tropical, também aqui próximo à linha do Equador. Subtropical, já próximo dos trópicos, aqui, ó, já é um clima mais frio, mais ameno. Clima temperado continental, já é aquele clima influenciado pela continentalidade. Climas desérticos, são climas secos. Né? Clima polar, climas secos e frios. Né? Climas semiáridos são aqueles climas em que é quente e que chove pouco, tá certo? Então são alguns climas do mundo. Claro que esses climas eles são bastante diversos quando você estuda a particularidade de cada um dos lugares. Falando do Brasil, o Brasil particularmente tem 6 tipos de climas diferentes. Clima equatorial úmido, que é esse clima que nós vivenciamos aqui, que é esse clima quente, com muita umidade, com muita precipitação ao longo de todo o ano. Clima equatorial semiúmido é um clima quente também, mas com menor incidência de chuvas ao longo do ano. Chove menos do que no clima equatorial úmido. Clima semiárido, que vocês veem aqui na região nordeste, é um clima quente, mas com chuvas bastante irregulares. Chove menos e com muita irregularidade, provocando inclusive estiagens prolongadas, ou seja, escassez de chuvas prolongadas ao longo do ano. Clima tropical, esse mais aqui é na parte central do Brasil. O clima tropical ele é um clima que apresenta 2 estações, o verão bastante chuvoso e o inverno bastante seco. Clima tropical de altitude, principalmente aqui na região sul e sudeste do Brasil, onde você vai encontrar muitos morros, né, muitas serras, e o que é que acaba acontecendo? Como eu falei, a altitude é um fator climático. Então, se você está mais alto, nas serras, no alto das serras, por exemplo, a temperatura tende a diminuir. Então, é um clima tropical com temperaturas mais baixas em decorrência da altitude. E o clima subtropical, aqui no sul do Brasil, já é um clima que determinado período do ano é bastante quente e que é o chamado verão. Já no inverno as temperaturas caem bastante, esfria inclusive, e em algumas regiões existe até a probabilidade, a possibilidade de precipitação de neve, principalmente nas regiões mais serranas, de maior altitude. Então, essa é a diversidade de climas do Brasil, muito influenciada pelo tamanho do território brasileiro, né? O Brasil é muito extenso, né? Repare que parte do território brasileiro está aqui próximo à linha do Equador, na região mais quente, e outra parte aqui para o sul já está próxima ao Trópico de Capricórnio, né? Uma região de clima mais frio. Então, o relevo também vai influenciar a quantidade de vegetação. Então, as características do Brasil fazem com que ele tenha uma diversidade muito grande de climas, tá certo? Então, essa é uma aula introdutória para a gente compreender os climas e a dinâmica dos climas no mundo, tá certo? Por hoje é só, nos encontramos na próxima teleaula. Abração a todos, tchau!